Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Não sei a hora que você está assistindo, mas eu tenho certeza que o mistério do Senhor vai entrar na sua casa nesse momento. Nós queremos iniciar o nosso podcast já falando que o nome é mistério, foi decidido, mistério, né, Júnior? Exatamente, unanimidade. O nome é esse, é mistério, e que bom, né, que repercutiu tanto e tá dando certo. Se Deus quiser, vai dar muito certo aí, Jesus vai invadir sua casa. Não tem o que discutir, né? Eu acho que foi uma porcentagem bem alta no Instagram. Você que não votou na nossa enquete, acesse o nosso Instagram, Jovem Padre Ponte, o nosso canal no YouTube. Nós temos dois canais no YouTube, o Padre Ponte e o Rede Jovem Ponte. Só entrar lá, vai estar o link embaixo aí desse vídeo aí, você vai entrar e vai assistir. E hoje o nosso convidado de peso é o convidado que tem nos liderado, nos ajudado a seguir no nosso caminho, na nossa jornada, né? E você particularmente, né? Exatamente. Hoje o nosso convidado é Pastor Edilson José do Nascimento. Tudo bom, pastor? Tudo bom, Gabriel? Um abraço aí para o pessoal que está nos acompanhando aí, nesse bate-papo legal. Que nome muito bom, né? É mistério, você vai descobrir aí o mistério do pessoal, A gente vai desvendar o rolo aqui, o rolo do Senhor vai descer aqui. E o pessoal vai descobrindo cada vez mais. O nome é mistério, foi ideia que a gente teve aqui. É como se fosse um nome, pastor, da apropriação cultural cristã. Acho que todo crente fala, eita, é mistério. Mistério. Aí a gente colocou esse nome e acho que vai pegar no... É uma fala cultural, principalmente do meio pentecostal, né? Meio pentecostal, que somos nós, né? Mas será que cada ser humano tem alguns mistérios que ninguém conhece? Tem. A gente vai descobrir alguns mistérios do Senhor hoje. Ah, tá. Será que eu vou revelar todos os mistérios? Eu acho que dá para ter 2 ou 3 episódios só da história do pastor Edilson. Tá. Né? Quantos anos o senhor Mas tá, a gente está aqui à disposição de vocês para contribuir aí nesse momento. Amém. Quantos anos o senhor tá agora? Vou completar 49 anos, já completei 49 anos dia 26 de fevereiro. Inclusive dia 9 agora vai ter o culto de aniversário do pastor. Então imagina aí, 49 anos, quanta história. Demais. Desde né? Acho que pode dividir, né? Esses temas, esse tópico da infância dele antes do ministério, pode dividir também, ele falar um pouco do seu ministério e do pastor Edilson para o futuro, quais são as suas... As próximas metas, os mistérios planos, a serem desvendados. E projetos para o pastor Edilson futuro. Então, acho que dá para a gente pincelar esses tópicos. Vai ser interessante. Eu acho interessante a gente trazer assim, histórias como essa, porque às vezes você se identifica, né, com pessoas, a gente está passando por a mesma coisa, o processo também. E é muito legal trazer um pastor, e eu creio que tem muito a somar aqui nessa entrevista, nesse podcast. Eu espero que os nossos relatos, nossas vivências possam contribuir para os jovens, para despertar, né, a relação com Deus, uma vida de fé. A gente está aqui para abrir um pouquinho o coração, né? A gente sabe que o sonho da gente, Gabriel, sempre às vezes confronta com a soberania de Deus, né? Uhum. Às vezes a gente pensa tanta coisa, idealiza tanta coisa, mas de repente nem tudo que a gente deseja Deus quer que aconteça, né? Então a gente tem que perceber que às vezes os nossos sonhos eles são conflitantes com a soberania de Deus, e aí nós temos que nos submeter à vontade de Deus, que estabelece para nós cada momento, cada ponto, cada época da nossa trajetória, né? Eu acho que o vivido até hoje foi tudo debaixo da soberania de Deus, e o não vivido ou não alcançado, eu acho que foi o não de Deus para as nossas vidas, que às vezes nós não queremos conviver com um não, sempre queremos conviver com um sim. É verdade. Ou só achamos que estamos bem quando alcançamos tudo que nós queremos, né? Mas a gente precisa entender que a nossa vida ela está sempre em conflito, conflitando a soberania em relação à soberania de Deus, e aí o que prevalece é a soberania de Deus, e a gente tem que entender isso, né? Com certeza. E eu acho que a história do pastor vai refletir muito na nossa vida jovem, porque a gente sempre costuma ter aquelas pessoas a qual a gente se assemelha, né? Aquelas pessoas, aqueles pastores grandes ministeriais que a gente olha, poxa, eu queria ter um ministério igual a esse homem. E eu acredito que a gente precisa mais olhar para os nossos pastores que estão ao nosso redor, conhecer mais os nossos pastores, porque com certeza a história vivida entre eles foi uma história de muito sofrimento, de muitos... onde ele teve que se negar muita coisa, abrir mão de muita coisa, às vezes abrir mão de estar perto da família da forma que desejaria estar, para seguir o ministério. Porque quando Deus chama, eu acredito que ele chama também para uma vida de negação, onde você tem que todo dia negar o seu eu, a sua vida,
negar aquilo que mais enche o seu coração para que a vontade dele seja feita cada vez mais na nossa vida, né? Mas pra gente começar aí, pastor, como é que foi a infância do Dilcinho? Rapaz, assim, nós somos de origem de uma família extremamente católica, né? Eu não sabia. Pois é, minha mãe sempre foi muito católica, meu pai também muito católicos, e fomos educados, estudamos na escola pública, todo tempo na escola pública, uma família muito pobre, financeiramente muito pobre, e nós tivemos a oportunidade de estudarmos numa escola particular, mas que também agregava alunos da rede pública, porque era sediada pelo poder público, a escola Dom Carlos Coelho, aqui em Massaranduba, Prazeres. Ainda existe essa escola. Só de Prazeres, sua origem é de Prazeres. Na minha origem é de Ribeirão. Nós nascemos na cidade de Ribeirão. Depois, os nossos pais se mudaram para Prazeres, já botamos Guararapes. E eu acredito que eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade quando nós viemos de Ribeirão para Prazeres. Lá em Ribeirão, assim, nossos pais eram comerciantes, vendiam farinha, feijão no comércio, tinha até um padrão de vida até razoável, não é? E eu me lembro poucas coisas lá de Ribeirão. Nós morávamos em frente a uma cadeia, até hoje tem essa cadeia lá. De vez em quando eu vou em Ribeirão, eu dou uma passadinha lá para relembrar aquele momento, aquela época. E lembro-me também de alguns momentos que íamos pegar muitas tanajuras lá. Isso aí já dá um corte muito bom. Pois é. Pastor Edilson pegando tanajura. Lá na parte, assim, em cima, na área do campo, tinha uma parte, né, um campo vazio, e nessa época se pegava muito, assava, eu gostava muito de tanajura. Nunca mais eu comi. Farinha em casa, eu já comia com tanajura. Pois é. Tanajura é um negócio tão gostoso, né? A família da minha esposa é toda de São Paulo. Eles odeiam tanajura. É assim, mais ou menos algumas coisas dessas que eu me lembro de Ribeirão, uma cidade muito agradável. Vi alguns cultos que eram realizados, tem algumas igrejas perto de onde nós morávamos assim numa ladeira. Então depois nós viemos para Prazeres, aí fomos morar em Massaranduba. De Massaranduba, então, em Prazeres, nós fomos morar lá no Rio das Velhas, numa comunidade onde nossos pais compraram uma casa, e ali, então, a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus comprou um terreno próximo e construiu uma congregação, através do pastor Amaro Félix Filho, pastor da Igreja de Prazeres, e aí, então, através desta congregação, no dia da sua inauguração, que pregou o pastor José Silveira, foram 20 pessoas convertidas, e dentre essas 20 pessoas convertidas, nós aceitamos Jesus também como nosso Senhor e Salvador. Foi uma decisão como que meio forçada, meio emocional. Eu não senti convenção no dia da... Não foi com aquela convicção, né? Não, no dia que eu aceitei, eu me senti mais levado, mais pressionado pelo convite do pastor Silveira, que ele tinha aquela forma forte de convidar, chamava muita gente, e depois forçava. Então, naquele dia, eu não senti convenção, mas depois, envolvendo-se na igreja, auxiliado pela nossa irmã Maria, que era zeladora da igreja, uma mulher muito simples, ela foi a nossa discipuladora, participando lá, visitando a casa dela, sendo discipulado por ela, participando da escola dominical, e aí a convenção foi acontecendo na convivência dentro da igreja. Mas no dia da convenção em si, né, não houve de fato uma convenção. Como é que o senhor falou assim que a sua família toda era de origem católica, né? O senhor foi o primeiro a se desligar dessa linhagem e ir para o evangelho? O senhor foi o primeiro da sua família a se converter? Sim, isso foi um motivo de chacote, né? Porque é uma família assim muito livre em questões de princípios, né? Meu pai também foi muito alcoólatra, fumou bastante. Hoje ele já é crente, serve a Jesus. E naquele momento tomaram uma decisão por Jesus. Era uma atitude que serviu de muito chacote, porque eram 12 irmãos, né? Entre irmãos e irmãs, e isso serviu de muita resistência, muito chacote. Mas depois da minha decisão, meu pai também tomou a sua decisão por Jesus. Depois, em seguida, meu irmão Soniel, que ele é subdelegado de Pujuca, e hoje ele é diácono da Igreja Obreira de Cristo aqui em Carapu, com o pastor Elias. Ele aceitou Jesus. Depois o Wilson, que é presbítero hoje da nossa igreja em Piedade, também aceitou Jesus. Minha irmã Edna, que faleceu, também aceitou Jesus.
E aí, mas foi um momento muito difícil, até porque o ambiente familiar, quando ele não é estabelecido em alguns princípios, e quando ele é muito voltado para o catolicismo, você resistir, não é, à pressão, os chacotes, resistir às dificuldades para se permanecer firme na fé, não é fácil. Os olhares, né? É um momento de resistência. A gente sabe que é como a Bíblia diz, né? Algumas sementes são lançadas em boa terra, outras elas crescem no meio de uma terra muito pedrificada. Então, essa semente, para permanecer viva no meio de uma terra cheia de pedras, é preciso um milagre de Deus. Eu acho que a nossa permanência na fé foi um milagre de Deus. Com certeza. Tem alguma coisa para você? Não, pode continuar. Baseado nessa toda essa estrutura que o senhor falou da familiar, que de fato é muito difícil talvez germinar no meio dessas pedras, né? Acredito que teve algo na sua vida assim que fez com que o senhor permanecesse, se segurasse na fé em Deus. Não sei se foi essa irmã zeladora que o senhor falou que lhe ajudou muito. E também o senhor falou que no momento que o senhor aceitou não houve aquela conversão de fato. E qual foi o momento que Deus teve um encontro? Porque assim, eu sou nascido e criado na igreja e a gente tem o costume de dizer que filho de crente já é salvo, né? Mas filho de crente eu acho que é pecador. E precisa ter um encontro com Deus verdadeiro para que as estruturas sejam balançadas e a gente possa conhecer realmente o Deus da salvação. E eu tive meu encontro com Deus. Eu tive aquele momento que eu falei, caramba, é isso. Eu nasci para isso, preciso direcionar minha vida para isso, para que as pessoas possam conhecer a Deus através da minha vida baseada nele. E qual foi o momento assim que o senhor pensou, é isso? Pois eu acredito que a decisão ela parte de um reconhecimento de fraqueza, né? Eu sentia uma pressão entre os irmãos muito grande e um certo sentimento de rejeição. E essa fraqueza nos levou a entender que só a relação com Cristo pode preencher essas nossas fraquezas, esses nossos vazios. Eu acho que a gente procura Cristo quando a gente sente uma necessidade, uma fraqueza. E a partir dessa fraqueza foi que nos levou a nos aproximar de Cristo. Depois que nós estávamos próximos de Cristo, servindo a Cristo, aí vem o despertamento da vocação, né? E o desejo muito eu admirava muito nos cultos, né? Jovem, adolescente ainda, os pregadores, os expositores da palavra de Deus. Eu achava fabuloso eles subirem ali, fazendo uma exposição bíblica muito adequada, muito correta. E aí isso também foi um aspecto motivacional, o desejo ser inspirado por alguém. Então nós nos inspiramos em alguém e essa inspiração nos levou a esse despertamento vocacional. Eu ainda me lembro a primeira vez que eu preguei, foi no culto de criança na IPA de Cajueiro Seco. Nós tínhamos apenas 3 meses de crentes. Caramba. Eu não sei se a coisa na vida da gente foi acontecida assim muito rápida, né? Muito veloz, de forma muito veloz. Mas eu sei que com 3 meses nós estávamos pregando a palavra de Deus nesse culto e ainda me lembro o texto que nós pregamos. Eu acho que a memória da gente tem coisa que fica, né? Os relapsos. Né? Tem imagem, tem momentos que fica, você chega à velhice e está lá vivo. E foi lá na passagem do novo nascimento, né? Que Jesus disse que era necessário nascer de novo. Eu acho que aquele texto ali foi o texto que marcou o momento da nossa vida, nosso primeiro sermão. E mesmo que para lá, para cá, meio que perdido, mas dizendo coisa com coisa, o pessoal disse, rapaz, você tem uma chamada, tem uma vocação. As pessoas aprovaram aquela primeira aparição na transmissão da palavra de Deus ali com o pessoal. E as palavras dos irmãos da igreja, na época o pastor Zé Rodrigues também era jovem lá na igreja de Prazeres, pastor João Gonçalves, Valdênio Cláudio, todos nós éramos muito jovens ali em Prazeres, e ali a gente estava chegando, né? Todo muito desconhecido, nós éramos uma comunidade pobre, mas meio que uma comunidade de favela, mas aí fomos acolhidos e nesse acolhimento nós fomos conduzidos para o chamado, né? Eu acho que a relação com Cristo e o chamado foi muito motivacional para permanência na fé. O senhor é formado em teologia, né? Sim. Como foi
dar essa notícia na sua família toda católica, o senhor é inspirado por esses expositores, esses pregadores na igreja, e a gente sabe que hoje não é comum você chegar para sua família, seu pai e sua mãe, mas eu vou ser pastor, eu vou fazer teologia, eu vou ser pastor, eu vou cuidar de igreja, principalmente desafiador nesse ambiente católico, né? No caso seria ser pastor protestante. Como foi chegar assim, eu não vou ser médico, não vou ser engenheiro, não vou ser jogador de futebol, eu vou fazer teologia, vou ser pastor? Como foi que eles receberam? Como foi que foi essa experiência do senhor? Pois é, como a nossa família nunca teve aquele aconchego, né, aquela unidade, aquela comunhão familiar, por falta de conhecimento dos próprios pais e por os irmãos serem muito desagregados, uns envolvidos na bebida, outros na farra, outros entrando para a prostituição, então não havia aquela preocupação com o outro, né? Mas a decisão serviu de uma certa rejeição, de uma certa antipatia e de uma certa chacote, né? Então, acho que isso foi o que marcou o momento. Mas a convicção e o desejo, a inspiração e a convicção da chamada nos marcou para essa decisão. Tanto que, na época, quando nós decidimos fazer o curso de teologia, nós fomos convidados pelo nosso irmão Luiz Sebastião, que é um empresário que sempre abençoou muito o reino de Deus. E nessa época ele estava iniciando o comércio, tinha saído do trabalho dele, estava iniciando o comércio de quitanda, não é? E aí a missionária Betânia, que hoje está trabalhando na tribo indígena, ela começou trabalhando nessa quitanda, mas não deu certo, e aí então ele nos convidou para trabalhar lá. E aí então a gente foi trabalhar na quitanda e de uma certa forma o trabalho era muito pesado, exatamente porque era a forma que nós tínhamos para pagar o seminário, porque a igreja não disponibilizava de nenhuma ajuda para pagar o seminário. Nós morávamos ali em Prazeres, já não estávamos mais morando no Rio das Velhas, nossa avó tinha morrido e nós fomos morar lá em Prazeres, ali próximo ao centro de Prazeres, naquela rua da Linha. E o certo é que nós tínhamos que abrir a quitanda às 5 horas da manhã, e nós éramos como que um polivalente no cuidado daquele comércio. E através daquele comércio, o irmão Luiz ele se projetou, tornando-se um grande empresário hoje. Mas nós chegávamos de 5 horas da manhã, tínhamos que matar as galinhas, porque nós tínhamos que matar as galinhas. Às 6 horas da manhã nós temos que abrir a quitanda, as galinhas tinham que estar no balcão, e aí nós agora saímos da parte das galinhas e passávamos agora a parte da gerência da quitanda. E aí nós éramos um polivalente, tanto no cuidado dessa quitanda, que nos dava exatamente o suporte para pagar esse seminário. E aí nós pegávamos de 5 da manhã e saíamos lá da quitanda às 6 horas da noite, pegávamos um ônibus ali em Cajueiro Seco, saltávamos no Cais de Santa Rita, e no Cais de Santa Rita nós pegávamos um outro ônibus para Encruzilhada para estudar no seminário pentecostal. Quando terminava a aula no seminário pentecostal, era às 10 horas da noite. Meu Deus. E aí nós retornávamos novamente 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, e isso no período de 5 anos. Eu ainda me lembro uma vez que eu estava tão cansado, mas tão cansado, que quando nós pegamos um ônibus ali em Cajueiro Seco, e quando chegou ali, naquela ponte do Largo da Paz, que o ônibus quando descia para o Recife, de 6 horas, ele descia quase vazio, né? Então, quando o motorista, eu estava numa cadeira em cima, aquela cadeira mais alta, e deu um cochilo muito grande, muito grande. E o motorista fez uma volta naquela curva ali daquela ponte tão forte, tão acentuada, que quando eu me acordei, eu estava no corredor do ônibus que tinha caído lá. Isso, cansaço. Então, o que é que a gente aprende com isso? Que a vida é feita com sacrifício. Se você tem uma meta, se você tem um desejo, se você tem um alvo a alcançar, você tem que ter persistência, você tem que ter foco, você tem que estar disposto a renunciar a muita coisa para alcançar o foco que você tem estabelecido como meta para a sua vida. E não se frustrar quando tudo que você desejar não poderá alcançar, é entender que não alcançou porque não foi a vontade soberana de Deus. Verdade. Voltando assim um pouquinho.
tipo, tirando um pouco desse lado teológico pastoral, eu queria saber como que era o Edilson na escola. Era aquele aluno brincalhão, ou era aquele aluno que já prestava atenção, que você estava na frente dedicado para aprender, que puxava atenção assim para o conhecimento, né? Assim, como me acho uma pessoa muito focada, né? A gente sempre se destacava nas equipes com os alunos, sempre éramos aquele que apresentava os trabalhos. A minha professora de matemática era a professora Margarida, uma das melhores professoras de matemática de Jaboatão. Morreu, né? Mas ela era conhecida nas escolas públicas. Eu estudei ali na escola Cândida, ali em Cajueiro Seco, e estudei também no Vânia. E a professora Margarida, professora de matemática, ela sempre foi minha professora, tanto na parte do ginásio, quanto também no ensino, no primeiro, segundo e terceiro ano, né? Então a gente sempre se destacava com os alunos pela habilidade de se expressar, de apresentar. Tanto que nós fomos o orador da turma, da formatura do nosso curso técnico de contabilidade, porque naquela época tinha primeiro, segundo, terceiro ano, você escolhia, né? E tinha o técnico em contabilidade. E nós fomos o orador da turma nessa conclusão. Mas assim, o que me marca na período das escolas é que alguns amigos, a gente tinha aquela relação, não aquela coisa que ficou muito presente, mas a relação com a professora Margarida era uma relação muito incentivadora, ela dava um incentivo muito grande, né? Apesar dela não ser uma cristã, uma crente, mas era uma professora que incentivava muito. O nosso destaque era a matemática. Eu me destacava muito na parte matemática. Não era muito bom em português, não sou bom em português, em redação, mas em matemática a gente se destacava, né? O senhor falou aí que desde a sua juventude na escola o senhor sempre apresentava os trabalhos, era orador, e querendo ou não, já era um direcionamento de Deus para sua vida, né? Da mesma forma que o senhor sempre se expressava bem lá na escola, é algo que se reflete hoje da maneira que o senhor expressa a Bíblia, que o senhor expõe a Bíblia. E muitos jovens hoje, às vezes, não tá ligado, né, Júnior? Nas coisas que acontecem no seu dia a dia, que talvez é algo que aponte para algo de Deus maior no futuro. E às vezes a gente leva a vida como se fosse apenas viver, né? Tô vivendo isso, é só meu momento, jovem e tal, tô na escola aqui, tô conversando. E não presta atenção nos pequenos detalhes. Porque na sua juventude o senhor já era a pessoa que apresentava os trabalhos, foi orador da turma na formatura. E hoje, tudo isso reflete em quem o senhor é, né? Um grande pregador, um grande pastor, o grande expositor da palavra, que era o seu sonho quando o senhor via aqueles pregadores. E talvez fique essa vivência e esse modo de prestar atenção nos mínimos detalhes, porque Deus também opera nos mínimos detalhes. Deus opera quando a gente é jovem, quando a gente é novo, para que a gente preste atenção em algumas coisas que acontecem na nossa vida, para que lá na frente, a gente olhe, do jeito que o pastor está dizendo hoje, lá atrás eu estava na escola, era a pessoa que apresentava o trabalho, era o orador, tinha sonho de pregar, e hoje eu sou esse pregador. Né? Às vezes a gente não presta atenção em tudo que acontece na nossa vida. Ou seja, os talentos, eles se revelam naturalmente, né? Você precisa identificar-se com eles, né? As vocações. Se identificar com os talentos que vão se revelando aos poucos, você precisa se identificar e investir nele, né? Por isso que Paulo diz a Timóteo assim, desperta o dom que há em ti. Eu acredito que aquela palavra de Paulo a Timóteo não era o dom da salvação, mas o dom vocacional. Às vezes você tem esse dom vocacional dentro de você, mas você não despertou para ele ainda, ou não descobriu ele ainda, ou não percebeu que ele existe em você. Então o dom está em você. Eu acho muito bonito que Paulo diz assim, desperta o dom que há em ti. Veja a expressão bíblica textual. Ela diz assim, o dom há em ti, o dom está em ti. Já está lá. Deus já lhe deu esse dom. Eu né? acho que esse despertar é o esforço, né? Justamente o esforço. Eu acho que o talento por si só, ele não é suficiente. Você precisa se esforçar, você precisa correr atrás, você precisa praticar isso até que ele venha a se expressar, né? De uma forma... Nesse caso, esse corre-corre, essa busca, eu acho que ela estaria integrada no despertamento e no aperfeiçoamento. Por exemplo, você tem ele, você precisa primeiro entender que tem ele, precisa ter a compreensão de que você tem ele. Aí depois que você tem a compreensão de que você tem esse dom, aí você vai investir no aperfeiçoamento dele. Porque Deus nos dá, mas a gente tem que
aperfeiçoar aquilo que Deus nos dá. Né? Eu acho que é uma pergunta até em muitos jovens. Muitos jovens têm me perguntado qual deve ser o meu chamado. Eu acho que é uma pergunta que a gente sempre cresce se perguntando. E a minha resposta para esse pessoal que me pergunta é: qual a sua vocação? Tem alguma vocação? Tenho. Qual é a sua vocação? Eu gosto de ler, eu gosto de falar, explicar alguma coisa. Então invista nisso. Procure aprender mais sobre a exposição da palavra, a exposição daquilo que você está estudando, porque talvez esse seja o seu chamado. E eu acho que falta muito um pouco disso na nossa vivência, né? Prestar atenção em algumas coisas para que a gente possa entender a nossa vocação, através da vocação em Deus, descobrir qual é o nosso chamado e despertar o dom que há em nossa vida, né? Eu achei muito interessante a parte que ele falou do foco, né? Que ele sempre se considerou, desde a sua infância na escola, uma pessoa que tinha foco e objetivo. E trazendo assim para os nossos dias atuais, a gente vive uma geração instantânea, né? Uma geração miojo. Não tem foco. Por que eu falo que não tem foco? Porque a gente vive como se fosse uma geração de multifocais. Todo mundo sabe de muito. É uma bombardeio de informações, principalmente nas mídias sociais. Hoje em dia, cada um pincela é superficial em áreas. Todo mundo sabe um pouquinho de cada coisa. E qual é o conselho que o senhor dá para essa pessoa que quer realmente que busca esse foco? Qual é a importância que o senhor dá para essa pessoa que se dedicar eu acho que você tem que estabelecer sua trajetória por etapas e para cada etapa dessa estabelecer prioridades. Então, as informações chegam de uma só vez e são múltiplas as informações. E também as chamadas, as oportunidades, também pode surgir muitas oportunidades. Mas você primeiro precisa se achar, né? Você se identifica com o quê? Em relação à vocação, não é? Natural, que são esses dons naturais que Deus nos concede, e a vocação ministerial. Na vocação ministerial, você vai precisar também desempenhar algumas vocações naturais. E essas vocações naturais, elas são consolidadas pela preparação e pelo investimento da construção do conhecimento científico. Por exemplo, eu acho que se você tem uma chamada pastoral, identificou essa chamada pastoral, tem que investir nessa chamada. Intimidade com Deus, oração, leitura, pesquisa, curso de teologia. Então, quem tem chamada pastoral tem que fazer um curso de teologia. Quem tem chamada missionária tem que fazer um curso de teologia. Quem tem chamada para ser um expositor da palavra tem que fazer um curso de teologia. Então, você estabeleceu prioridade. Segundo, existem outros cursos, outras vocações, outras habilidades que você tem, que elas podem ser adicionais, que vão contribuir para o seu bom desempenho como um pastor, como um pregador. Como, por exemplo, curso de psicologia. Eu acho que três áreas são muito importantes para um pastor: psicologia, administração e direito. Então, você vai consolidar, melhor desempenhar esse chamado, estabelecendo agora o quê? Um segundo momento, fazer um curso de psicologia, fazer um curso de administração, fazer um curso de direitos. Eu mesmo agora escolhi fazer curso de direito, porque eu acho que pelo conhecimento, pela habilidade de lidar com as leis, de questionar, de contrapor, de não ter timidez de expor o pensamento, não ter dificuldade de se posicionar, eu acho que me identifico também nesse mundo das leis, que eles são também fundamentais, importantes e contribuem muito para a sua vocação. Então, eu acho que você não pode se limitar. O mundo não pode estar limitado somente a um talento, a uma vocação. Só que você tem algo que sobressai mais, que é mais forte em você, é o chamado ministerial. Automaticamente eu vou só me prender a esse mundo da teologia? Não. Adicionalmente, você tem outros talentos, que você pode consolidar esses talentos, que eles vão dar exatamente suporte e subsídio para que você desempenhe sua vocação, que fala mais alto. Não é que você vai trocar uma por outra, não é que você vai abandonar o chamado, é que você vai consolidar e vai fortalecer o chamado, despertando e fortalecendo de forma acadêmica outros talentos e vocações que você tem. Acho que isso é importante. O senhor falou, porque hoje em dia a gente
quando você decide, né? Vou me dedicar inteiramente ao meu chamado. Então isso virou sinônimo de, vou largar tudo, vou ignorar todo mundo, vou me dedicar inteiramente a isso. Então a gente vê uma escassez de advogados cristãos na igreja, engenheiros, médicos. Então essas pessoas parecem distantes da igreja. A igreja virou sinônimo de aquela pessoa que parece um monastério, né? Vou ficar aqui e tal. Alienação. Eu não posso me relacionar, eu não posso ser um médico, um plantonista, não posso ser um cientista, um físico. Hoje é muito difícil você encontrar um pastor físico. Porque virei pastor, recebi a chamada de Deus, vou ficar só aqui. Então eu vou esquecer o mundo. Eu percebo, não é generalizando, que há essa coisa está sendo pregada, entendeu? Quando você recebe a chamada, eu vou ficar aqui. É só aqui, e você esquece que você também é cidadão da terra. Sim. Você precisa também glorificar a Deus. Você desenvolver o seu intelecto, você desenvolver suas habilidades. Você está glorificando a Deus, levando Deus para essas áreas, entendeu? Principalmente, Gabriel Júnior, porque hoje a cobrança em relação ao personagem pastor é muito grande. As pessoas querem o pastor como polivalente, né? Ele tem que saber de tudo, de construção, de leis, de estatuto, de ata, de problemas das pessoas, de desvios psicológicos, de aconselhamento, de restauração de pessoas que estão com extremamente problemas de depressões. Então, requer desse pastor vocacionado do século XXI um conhecimento muito amplo, além da teologia. A teologia, ela trabalha especificadamente, e no anexo das outras matérias, o foco maior dela é a interpretação bíblica, é a hermenêutica bíblica. E esse pastor não pode se limitar ao mundo da hermenêutica só. Ele tem que ampliar seu conhecimento, porque hoje e para o futuro, a exigência para esse pastor, por exemplo, eu não me acho, não sei nem se eu hoje já estou ultrapassado, né? Porque a exigência da ovelha, da membresia hoje em relação a esse pastor é que ele seja um homem de extremo conhecimento múltiplo, entendeu? Então hoje exige, então para frente é que a exigência ainda vai ficar mais acirrada, vai ficar mais pesada ainda, então requer essa atualização. Eu pelo menos me arrependo de não ter feito, me dediquei muito à igreja, me dediquei muito à denominação, aos concílios, fui presidente do Conselho Regional 2 mandatos, agora estou terminando no próximo ano meu segundo mandato do Supremo Conselho, são 8 anos. Então eu me arrependo de não ter feito o curso de teologia, de psicologia, de já não ter feito o curso de direito, entendeu? Porque a gente às vezes se desgasta na obra, mas não separa tempo para qualificação. Aí quando você se desgasta demais, quando você quer parar para se qualificar, o tempo foi-se embora. E se você, na medida que dedicar o seu tempo, a mesma proporção, você não dedicasse à qualificação, a tendência é que lá na frente você vai ficar para trás. Porque o conhecimento ele está crescendo de forma muito acelerada e as pessoas não vão querer mais líder que não seja um homem que inspire, que passe para eles conhecimento, que inspire segurança no que fala e no que faz. É um grande desafio. E é um bom conselho para quem tem esse chamado, para quem tem esse desejo pastoral, né? O senhor falou aí que a primeira vez que o senhor ministrou foi com quantos anos? Tinha 12 anos de idade. Veja como ficou marcado, né? Exatamente. Hoje a gente tem muita facilidade, né? Internet, a gente quer pesquisar alguma coisa para pregar, para ministrar, alguma saudação, a gente vai na internet, vê lá um estudo, vê já o original da palavra no grego, no hebraico. Como é o seu âmbito de pesquisa? Para o senhor preparar ali um sermão, como que o senhor se prostrava, como que o senhor se preparava, onde o senhor buscava conhecimento? Pois é, antes eu quero falar sobre o surgimento da internet. A internet ela foi boa, porque ela ampliou o conhecimento, mas ela também gerou muitos pregadores preguiçosos, né, automaticamente dependendo de sermões prontos. E é por isso que hoje, muitas vezes, os nossos púlpitos não mexem mais com o povo, porque muitas vezes são mensagens que não são construídas com o joelho de oração, com uma pesquisa mais aprofundada, são pratos prontos, né? A cultura capitalista de tudo pronto, tudo prático, tudo imediatista, ela também alcançou os nossos pregadores, nossos púlpitos. Então, a internet veio, trouxe benefícios, mas trouxe também malefícios diante da forma como as pessoas começaram a lidar com a chamada da pregação da palavra, né? Naquela época, o que a gente tinha o quê? Era
algumas revistas que se fazia pesquisa e alguns livros que você tinha acesso a comprar e a ler, né? Porque naquela época a literatura evangélica já era muito forte. Tinha o Antônio Gilberto, o Josué Gomes, por exemplo, e outros que escreviam, que eram os Caio Fábio. Na época, as referências da teologia era Caio Fábio, era Josué Gomes, era Antônio Gilberto, da Assembleia de Deus, não é? De Missuegas, nos Estados Unidos. Era uma literatura evangélica que os jovens pregadores se inspiravam em ler, entender e que o auxiliava na construção dos seus sermões, né, na pregação. Mas era uma coisa muito limitada, né? A coisa melhorou, cresceu, mas também ela desqualificou. Agora, os sermões, por exigir mais sacrifício na construção deles, me parece que levava os pregadores a orarem mais, a pesquisarem mais, e eles parecem que tinham mais unção, ou tinham mais profundidade. Hoje o conhecimento se espalhou de uma forma extraordinária, mas a coisa parece que ficou como que meio vazia, porque se pega tudo muito pronto, né? É bom você pesquisar na internet? Mas pegar um sermão pronto da internet para pregar literalmente o sermão, isso é plágio, né? Então isso aí é horrível. Você pega dá uma lidazinha aqui, dá outra lá, mas depois você faz uma construção sua para construir o seu entendimento. Porque diz os filósofos que ninguém é primeiro no conhecimento. O conhecimento de alguém sempre partiu do conhecimento de outro, né? Você conhece a partir do que alguém conheceu. Mas você, quando conhece o que alguém conheceu, você tem que formalizar o que você entendeu. O seu conhecimento. O seu conhecimento, a sua opinião, como você pensa. E não ser reprodutor ou transmissor de sermões já prontos na internet. Realmente a internet facilitou muita coisa, mas também trouxe alguns malefícios. Por exemplo, eu acho que o pessoal de antigamente orava mais em todos os sentidos. Por exemplo, o marido saiu para trabalhar, largou, e a esposa sempre sabe que ele vai chegar naquele horário determinado. Hoje, se ele já demora 5, 10 minutos, já começa... Tá aonde? Né? Liga, não atende, ai meu Deus, não ligou. Antigamente, se eles atrasavam, eu acho que a esposa ia lá, dobrava o joelho, meu Deus, traz meu marido em paz, traz o pai dos meus filhos, e começava a interceder desde então, né? Só que se perdeu essa intercessão, essa oração, pela preocupação e pelo fato de ter o contato fácil. Ele não chegou, vou saber onde é que ele está agora, vou ligar para saber. E isso tem afetado não só os pregadores, mas com certeza muita gente, né? Não só nas pregações. Esse avanço tecnológico, as redes sociais em especial, ela tem trazido essa superficialidade. Sim. Não só para os sermões, mas em todas as áreas. Hoje em dia, até na área musical, falando assim, hoje em dia, para você aprender a tocar, você tem que se esforçar, você tem que quebrar a cabeça, escutar, você tem que fazer, você tem que ler partitura. Hoje em dia, o que tem mais é esse bombardeio de informação. É videoaulas. Então, a pessoa aprende lá uma música e já acha que aquilo é suficiente. Aí já parte para outra coisa. Não procura ter afinco, não estuda com afinco aquilo. Pula algumas etapas, né? Não tem aquele esforço de pesquisa, de dar espaço à sua criatividade. Né? Ela busca sempre estar copiando. Hoje em dia a gente vive uma geração de papagaio, né? Você só vai repetir. Você não constrói um conhecimento seu. É só repetir. Você vê isso na universidade. Vai lá, tem alguma coisa, você só vai repetir aquelas teses e você não constrói um raciocínio seu. Então, a tecnologia ela tem pecado muito nisso. Você cria pessoas preguiçosas em todas as áreas, porque é só o instantâneo. É um bombardeio de informação. Aí a gente só tem a superficialidade, mas profundidade do conteúdo, nós estamos pecando nisso. A facilidade levou a uma relação muito rasa, né? Tudo muito raso, né? Em todos os âmbitos. Sem profundidade, né? Você pega as composições musicais de hoje e de antigamente, você vai ver uma coisa... Discrepância muito grande. Hoje é como se fosse um padrão, né? Hoje tem a estrutura musical. Já se foi feito aqui, então vou fazer uma música gospel. Já tem uma música aqui. Então você só vai repetir os mesmos acordes. Talvez até a mesma melodia e você já constrói uma música. Você tá falando do chip, João? Não quero trazer polêmica. Antigamente você tinha Beethoven, você tinha Bach, e eram músicas que... complexas. Livros, partituras e as pessoas não enjoavam daquelas músicas. Hoje em dia você escuta uma música e
não quer mais ouvir ela, já enjoou, né? Então isso também, essa demanda que tem hoje, as pessoas estarem o tempo todo querendo informação, querendo mais essa demanda, criou uma geração profunda, porque hoje em dia todo mundo quer produzir, e essa produtividade pode ser não produtividade, porque é só uma superfície que você está fazendo. Faz o contrário, né? E não está entregando. Fora, outra coisa que prejudica é a pluralidade, acho que é isso que se fala, de conteúdos. Hoje, tudo que você quiser fazer, quiser aprender, tem na internet. E quando você entra na internet, eu acho que já aconteceu com todo mundo. Às vezes eu chego em casa, não, hoje eu vou pesquisar alguma coisa, eu entro no YouTube. Só que eu entro no YouTube e aparece outro vídeo. Eu, poxa, vou assistir esse vídeo. Aí, desse vídeo, já me indicam outro. O YouTube já vai sugerindo outro. Quando você percebe, já se passou o dia inteiro e você não fez aquilo que você queria fazer. E, trazendo para o lado espiritual, quantas vezes a gente tem aquela vontade de ler a Bíblia, né, de entender mais quem é Deus, e a gente, não, hoje eu vou ler a palavra de Deus. Quando chega no quarto, que fecha a porta, pega o telefone, o YouTube. Acabou ali. Acabou o jovem, acabou a irmã, o irmão que pegou o telefone, porque vários assuntos, vários conteúdos, várias informações acabam fazendo com que a gente se prenda nesses sentidos e esqueçam o que Deus quer pra gente, esqueça que o nosso intuito aqui é buscar cada vez mais a palavra de Deus. E quando a gente resolve buscar a palavra de Deus através da internet, pelo fato de ter muitos assuntos, muito conteúdo, às vezes tem muitas pessoas que, por conta dessa superficialidade, se acham grandes teólogos, grandes pastores. É a geração do TikTok, né? É uma geração que é tocada pelas pregações do TikTok. E aí é onde é que está o perigo. Porque são pessoas que não têm um curso de teologia, que não tem base bíblica, que não tem... Às vezes fala cheio de heresia. Geração do corte. É a geração do corte e dos momentos. Que às vezes está precisando por um momento, aí alguém com essa falsa teologia chega lá e dá uma palavra e, eita, é isso, Deus está falando comigo. Quando na verdade não é Deus que está falando. Pelo fato... A palavra diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento faz com que a gente vá para um caminho totalmente contrário. Parece que a humanidade, ao invés de caminhar para frente, para a evolução, está regredindo. Ela desenvolve a tecnologia, mas perde na qualidade. Exatamente. Os sermões hoje, eles alcançam mais o emocional do que o intelecto. As pessoas se emocionam, mas não aprendem. Elas se emocionam, mas não mudam. Por quê? Porque você só muda se você entender. O apóstolo Tiago diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, vamos entender o que é que o apóstolo está falando com esse ouvir. Esse ouvir não é meramente ouvir um som de palavras. Esse ouvir aí está associado, quando você faz uma exegese bíblica, está associado à compreensão. Eu ouvi, eu entendi e eu respondi ao que entendi. Então, a fé que provoca mudança, ela vem como compreensão do ouvir, do compreender, né, e dessa mudança que o compreender da palavra traz para a sua vida. Então, hoje as pessoas se emocionam, mas não mudam. Hoje as pessoas choram, mas não mudam. Hoje as pessoas pulam, mas não mudam. Hoje as pessoas, elas choram, né, se derramam, dançam, tal, mas não mudam. Então, por que elas não mudam? Então, alguma coisa está errada nos profetas. Aí eis a responsabilidade dos profetas. Porque os sermões de hoje, eles tocam as emoções, mas eles não mudam as pessoas, porque eles estão numa dimensão muito rasa, pronta, imediatista. Entendeu? Ele não alcança o intelecto das pessoas. As pessoas não compreendem, porque o foco dos profetas hoje é emocionar. Se eu emocionei, se eu tenho 1000 pessoas me ouvindo, e as 1000 pessoas eu consegui levá-las ao delírio, eu consegui levá-las à histeria, é o ápice da emoção. Né? A emoção, então eu estou satisfeito. Mas eu não me preocupo em saber se aquelas pessoas compreenderam o que eu falei, se elas responderam ao que falei, e se o que eu falei provocou mudança na vida delas. Até porque muitas vezes hoje nós queremos apresentar mais a nossa habilidade como pregador do que mesmo Cristo, né? Quando os pregadores terminam, a gente fica pensando, o que é que as pessoas acharam que foi bom, o pregador ou Cristo? Então, muitas vezes, se as pessoas acham que o pregador foi estrela e se o conteúdo não levou as pessoas a exaltarem a Cristo, então nós estamos como profeta perdidos. Então, é como disse uma vez no sermão lá na ceia,
A igreja ela cresceu em qualidade e ela decresceu de uma forma que todos nós nos encontramos hoje num buraco, num caos, em todos os aspectos, na qualidade dos profetas, na qualidade dos sermões, na vivência dos princípios. Então nós entramos hoje, diz os sociólogos e os filósofos, que a vida tem o seguinte: nasce, tem a ascensão e tem o declínio. Então hoje nós estamos vivendo a época do declínio. E diz os teólogos que quando a igreja ela chega ao declínio, só um avivamento, só uma intervenção de Deus para tirar a igreja do declínio. Então nós chegamos ao período do declínio. Então desse declínio só quem pode nos tirar é Deus através de um milagre. E eu creio que está perto esse avivamento que parte do Espírito Santo, porque a igreja precisa de verdade desse sacudir de Deus, que a glória de Deus caia sobre nós, para que a gente possa voltar a crescer, né, em espírito e em verdade. Mas voltando à sua vida, a gente saiu da sua infância, foi para a escola, e aí a gente quer saber como que era o jovem Edilson. Eu já soube que o senhor... Extremamente... Aos 12 anos de idade, estudando na escola Dom Carlos Coelho, em Massaranduba Prazeres. Finais de semana ia para a Igreja Católica em Loreto, viajava com o padre Dom Plácido. Né, lá. Então o senhor foi quase um coroinha, né? Não cheguei a ser um coroinha, mas o padre selecionava alguns jovens e levava para as igrejas no final de semana. Aí lá a gente dormia nas igrejas, comia lá e participava lá, ajudava, auxiliava nas atividades pastorais da Igreja Católica. E eu me ajoelhava para rezar diante de Ave Maria, diante da imagem de Cristo, extremamente católico. Então, participava, fiz catecismo, tudo, até que um dia me encontrei com Cristo a partir desta porta aberta lá, em Cajueiro Seco. A Igreja Católica tem uma boa convivência, né? Assim, o que é ruim na Igreja Católica? É exatamente que ela perverte todo o princípio doutrinário em relação à salvação, em relação a Cristo. Mas a convivência deles, né, internamente, às vezes é até melhor do que a convivência de alguns cristãos, de alguns crentes, entendeu? Mas aí daí então, a partir da nossa convenção, foi um outro momento, fomos discipulados pela irmã Maria, fomos batizados pelo pastor Mário Félix, na igreja em Cajueiro Seco. Fomos presidentes do jovem da IPAD em Cajueiro Seco. Foi feito um bom trabalho lá. O senhor foi dirigente do jovem lá? Fui. A gente implantou a primeira conferência missionária da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Na época, os jovens de Pontes Cavalo iam muito para lá, Denilda, Mauricélia, Janaína. Nós fazíamos uma semana toda fechada de conferência missionária. Através da mocidade, daí se expandiu para todas as nossas igrejas, e aí então surgiu a necessidade de nós organizarmos a UGIPAD na denominação, que não tinha uma organização de jovens a nível de Nordeste. E aí então a gente lutou, na época o presidente era o pastor Egídio, a gente lutou junto com o pastor Egídio e ele permitiu que nós organizássemos a união de jovens na Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. O senhor foi na sua liderança ali que veio a UGIPAD, né? A UGIPAD, Tá vendo? Isso é conhecimento que a gente não sabia, particularmente não sabia. Eu fiquei sabendo ontem que o senhor fez algumas viagens para a Europa, missionárias, mas eu queria saber se o senhor tem algum sonho profissional, jogador de futebol, ou se o senhor queria ser matemático? Bom, eu sempre tive vontade de ingressar na parte de direitos, né? Me via um bom juiz, né, um bom promotor. Nunca me vi um jogador, até porque eu fui sempre muito ruim de jogar bola. Rapaz, eu não sei não, hein? Sou esquerdo, né? Canhoto tem uma fama boa. Mas jogando bola nunca deu certo, viu? Nunca deu certo. Sempre fui um jogador de futebol ruim, ruim mesmo, muito ruim. Então, a bola corre ali. Pois jogador de futebol sempre fui muito ruim, nunca deu certo não. Mas além de pastor, a gente sempre teve aquele sonho na área de direito, né? Na área de direito. Não sei se a gente vai mais adiante um pouco, mas mais ou menos nessa parte aí. Certo. E a respeito das suas viagens missionárias, Júnior falou ontem, acho que foi ontem, não foi?
que o senhor tinha feito algumas viagens para a Europa. Como é que foi esse contexto? Qual era o contexto da Europa nesse sentido cristão? Eu acho que deve fazer uns 25 anos, eu acho que faz mais ou menos uns 20. Acho que faz mais ou menos uns 25 anos. Eu vou fazer 25 anos esse ano, então não era nem nascido. Eu acho que faz mais de 20 anos ou 25 anos que a gente fez essa viagem para a Europa. A viagem para a Europa surgiu da seguinte forma. Nós estávamos estudando na FATIM, pastor Edelberto Júnior, que é muito conhecido aqui, e ele sempre ele iniciou umas viagens missionárias para a Europa, para apoiar os trabalhos missionários de lá. E ele fazia toda a logística, ele tinha conhecimento lá, então ele selecionava alguns alunos de teologia, e esses alunos faziam levantamento de doadores e parceiros para pagar a sua passagem, e íamos para lá. E aí então nós conseguimos organizar a nossa ida nessa caravana. Foi o pastor Zé Rodrigues, pastor Oliveira, foi a Cais, e com alguns lá da Batista Lagoinha, de Minas Gerais. Eu ainda me lembro de William, acaba gente boa. E Rogério. Foi com a Lagoinha, não foi com a Pentecostal, não? Não, ele pegava pessoas de várias. Na época, a Lagoinha não era essa igreja enorme que é hoje, não. Era da Convenção Batista Brasileira. E aí, então, ele pegava pessoas de vários estados. Aí formou uma caravana. Aí nós fomos, né? Fomos direto para a Espanha, para a cidade de Callosa de Segura. Passamos lá 30 dias, ajudando o pastor Ricardo, que até hoje está lá. Foi assim, um momento muito marcante, né? Como nós pregávamos? Pregávamos através de mímicas. É até que tem aquela foto que o senhor tá... Eu acho que dá até para colocar a foto aí. Tem umas fotos do senhor comendo um cachorro quente. De mímica nas praças. Vocês viram essa foto aí? Essa foto tá guardada nos nossos celulares. E nos nossos... Eu acho que você não sabe, pastor. Tem tanta figurinha do senhor. Essa foto, Nicinha. Eita, eu ia revelar o mistério aqui, mas deixei pra lá. Tem algumas figurinhas suas no WhatsApp que tem essa. Tem, né? Tem. Pois é. O seu jovem lhe ama muito. E também os intérpretes lá, né? Aí depois nós fomos para Portugal, o pessoal voltou, a gente seguiu com o pastor Edelberto Júnior para Portugal, passamos mais 2 meses lá, na igreja do pastor Manuel, lá em Porto. E assim, Portugal, foi né? muito legal, aquela experiência, ela foi assim, muito legal na pregação, as curas, o movimento lá da igreja. Assim, foi uma experiência marcante, entendeu? Teve algo marcante lá de cura que o senhor... Sim, a gente teve a oportunidade de orar, porque lá eles não são macumbeiras, né? Eles são bruxas, né? E tinha uma pessoa lá que já fazia mais de 2 anos que estava acometida por um espírito que deixava essa pessoa dentro de casa, rasgava os cabelos, as roupas. E ela não se socializava com ninguém, né? E aí, então, um dia o pastor Edelberto Júnior, a pedido do pastor Manuel, né, convocou a igreja, passamos uma semana de oração, e nesse dia fomos somente nós 3, eu, o pastor Edelberto Júnior e o pastor Manuel, da igreja Carisma, ainda me lembro o nome, a igreja Carisma de Porto. Nós fomos lá, oramos, e essa mulher, depois de 2 anos que vivia lá, presa em casa, se rasgando, endemoniada, ela foi liberta. Né? Depois foi liberta, depois que se converteu, nós oramos por ela, o demônio, a opressão nunca mais voltou para a vida dela. E depois nós tivemos já no Brasil notícia de que ela foi transformada em uma obreira na igreja, né? Esse foi um momento também que marcou, foi essa transformação. É uma transformação verdadeira, né? Quando o Espírito Santo ele entra de fato na vida de uma pessoa, ele transforma, acaba com tudo que você é. A gente até falou sobre isso no jejum antes de estar aqui, que quando o Espírito Santo invade, ele destrói todas as suas estruturas para que a estrutura dele seja instaurada em nós, né? E essa é a verdadeira transformação. O evangelho na Europa, naquela época já era difícil e hoje parece que piorou, né? Porque o europeu é o seguinte, ele tem tudo, né? Tem qualidade de vida e ele acha que não precisa de Deus. Então, o percentual de evangélico no Portugal naquela época era 12%, hoje parece que está em 3% ou 4%. Então, a Europa foi, em outro tempo, o berço de avivamento para o mundo e envio de missionários. Hoje a Europa é um grande desafio missionário do mundo, devido à qualidade de vida que eles têm e, por conta disso, dão pouca importância à sua relação com Deus. A Europa é bom. O que é bom na Europa é a qualidade de vida que todo mundo tem, né? Nem todo mundo é rico, mas também não tem miserável. Todo mundo vive bem. Come bem, vive bem, mora bem.
só que a relação com Deus é muito fria. Em Portugal mesmo, uma igreja de 100 crentes é a maior igreja do país. Para você ter ideia, o quanto o envolvimento das pessoas lá com Deus é muito, muito pequeno, né? Até que hoje em Portugal, por questão de os jovens de Portugal hoje, quando querem se formar, eles não ficam em Portugal, eles vão para a Inglaterra e vão para a França ou vão para a Alemanha. Aí a outra parte da população está envelhecendo e aí não tem jovens para fazer o serviço de pedreiro, para fazer o serviço de conserto, para fazer o serviço de bombeiro. Então, o que eles estão fazendo? Para não ficar sem mão de obra básica, eles estão atraindo jovens e homens aí até os 30, 40 anos de outros países para trabalhar lá. Porque realmente os jovens de lá, porque têm acesso a uns países que têm qualidade melhor do que Portugal, que é da União Europeia, então eles migram para a Inglaterra, migram para a Alemanha, migram para a França, entendeu? E aí está essa corrida de muita gente para morar em Portugal. Mas a Europa foi uma experiência marcante. Eu acho que a Europa precisa de missionário, entendeu? Muito missionário. Alguns missionários dizem que o Brasil é o maior celeiro de missionários, de missões. Tem até alguns estudos e algumas estatísticas que mostram que o Brasil hoje envia mais missionários para outros países do que qualquer outro país. E talvez isso seja até um agir de Deus, né, para Portugal, essa demanda de trabalho. Tem amigos nossos que estão lá, pessoas da igreja que foram para lá, e alguns amigos que estão planejando. Eu até sonho em abrir uma igreja lá, sabe? Uma pentecostal? Deixa eu levar Juninho para pastorear lá essa igreja. Uma vez, quando eu voltei de lá, eu até pensei em mandar Juninho para lá para estudar lá. Até a gente planejou, mas não deu certo, não. Mas eu acho que pastor de lá. Quem sabe não é possível fazer uma igreja lá. E o senhor moraria lá? Eu moraria. Não teria problema de morar em Portugal, não. Nenhum problema. O senhor gosta de um cafezinho? Eu gosto desse clima frio da Europa. Ele é gostoso. O clima frio da Europa é bom. Assim, o nosso país é tropical, né? Agora, o que você vai sentir muita falta lá em Portugal é que não tem esse calor humano que tem no Brasil. A gente é muito receptivo, né? Exatamente, amizade, abraçar, vou na tua casa, tu vem na minha casa, vê na rua, a pessoa fica na rua, abraça, se junta. Lá as pessoas são extremamente individualistas. E toda a relação dela é automaticamente, na maioria, virtual. Não tem esse calor humano que a gente tem no Brasil. Então, morar na Europa tem algumas vantagens, mas perde muito em relação à empatia, a relação interpessoal. Né? Só acho que talvez seja por isso que o evangelho não está sendo tão propagado lá. Não tem tanto contato entre eu e outra pessoa. Eu acho que o que mergulhou a Europa num buraco da frieza espiritual foi exatamente o materialismo e o secularismo. Foi o país, a região é rica e as pessoas têm qualidade de vida. O caba tem carro, o caba come bem, o caba mora numa casa boa, o caba toda semana vai para shopping, come o que quer, né? Quando não tem emprego, o governo sustenta a pessoa. Lá em Portugal mesmo, enquanto a pessoa não arruma emprego, o governo está sustentando, mandando salário da pessoa. Então esse pessoal diz assim, eu vou fazer o que na igreja? Procurar Deus para quê? Eu não sinto falta de nada. Esse é o problema, né? Então eu acho que esse foi o ponto principal que fez com que os europeus se afastassem de Deus. E outro também foi o crescimento dessas novas ideologias, dessa nova filosofia que vem colocando a existência de Deus em xeque, né? Então a Europa mergulhou num buraco que não está fácil de se levantar espiritualmente. A Europa se levantar, não. Só um mover de Deus, um avivamento, como a gente falou, né? O senhor tem cara de europeu, pastor. Eu? De que chega aí naquela... Eu acho que nada. Me chamavam lá na Espanha de marroquinos. Era por causa do bigode. Rodrigo era chamado de português. E Oliveira era chamado de marroquinos. Mas o pessoal lá não toma banho mesmo? Marrocos é um dos países da África, né? Pastor, o pessoal lá não toma banho mesmo? Não é que não tomam banho. Assim, na França, eles têm lá eles tomam banho uma vez por semana. Uma vez por semana? Porque eles têm uma toalhinha, eles compram uma toalhinha. Isso, uma toalhinha que é perfumada e meio molhada, e eles aí passam no corpo, entendeu? Mas tem outros países que não é o caso de Portugal. A maioria das casas, os banheiros têm banheira, banho quente, assim. Não tomam como o Brasil, que toma 1, 2, 3 vezes por dia, né? Mas isso varia muito.
tomam pouco banho é a França, a Inglaterra e a Alemanha. Pouco banho demais. Então acho que eu não vou mudar pra lá, não. Trazendo aqui para um assunto mais escatológico. Olha aí, é mistério. Tendo em vista esse esfriamento aí da Europa, e haja vista que Deus também se utiliza do caos, do sofrimento, para chamar o seu povo, né? O sofrimento também é uma voz de Deus chamando o seu povo. O senhor acredita que a Europa hoje pode estar vivendo essa voz de Deus chamando através do caos? O senhor acredita que a Europa pode enfrentar tempos difíceis justamente para acordar de certa forma a sua população, o seu povo, para dizer que não basta a sua autossuficiência, a sua qualidade de vida, mas ela precisa de Deus? Sim, assim, eu acho que a Europa, para se voltar para Deus, ela tem que quebrar, né? Entendeu? A Europa tem que quebrar. Quando quebrar, o povo lá que está muito folgado sentir um pouquinho do sofrimento, né? Qual vai ser as circunstâncias que Deus vai usar, vai permitir para isso? Eu não sei, né? Se vai ser alguma perseguição, se vai ser alguma guerra, mas em algum momento eu acredito que antes do arrebatamento da igreja deve haver um avivamento, um reavivamento na Europa. Isso se dá através de uma situação muito complexa que a Europa vem enfrentar. E uma das coisas que mexe muito com o homem é a economia, é a finança. Uma das coisas que quebra o coração do homem é quando mexe no bolso dele, quando mexe na comida, quando mexe na qualidade de vida. Ele se lembra, rapaz, Deus existe. Então eu acho que a Europa já não está mais como era, né? Mas assim, mas ainda tem uma zona de conforto muito grande. E eu acho que a Europa deve enfrentar um problema econômico muito grande antes do arrebatamento da igreja, para que haja um avivamento na Europa, entendeu? Então o senhor acredita... Como os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é uma colônia britânica que foi levada as melhores pessoas para colonizar aquela parte da América, não é? As melhores pessoas. E ali o quê? Com a ideia de quê? Uma colônia britânica protestante, de pessoas com uma boa índole, com bom caráter. E protestante. Aí os Estados Unidos se projetou a maior potência mundial do planeta. Porque veja o foco como foi construído os Estados Unidos. Mas depois o que aconteceu com a América? A América passou o maior vexame nesses últimos 2 anos. Foi construído com os princípios cristãos da Bíblia. Exatamente. E eles chegaram à ascensão, eles se projetaram no topo do mundo quando eles preservaram os princípios cristãos. Quando começou a surgir dentro dos Estados Unidos essas ideologias, essa safadeza toda, esses desvios, essas inúmeras seitas, essas inúmeras controvérsias, essas muitas ideologias e tudo que não presta hoje parte dos Estados Unidos, é como se eles estivessem dizendo assim: Deus, nós chegamos até aqui com a tua ajuda, mas a partir de agora a gente não te quer mais. Vamos seguir, né? Vamos seguir, mas não precisamos de ti. Foi o que eles fizeram. Então um pregador ele fala isso. Quase que eles expulsaram Deus da América. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos começou a afundar. Então os Estados Unidos não é mais líder do planeta. Tá aí a guerra. Putin mostrou que os Estados Unidos não é tão forte como parece. O Brasil... Ele, de uma certa forma, tem medo de entrar nessa guerra porque tem medo de travar uma guerra nuclear, porque a Rússia tem armas a mesma dimensão que os Estados Unidos têm, nuclear. Então, os Estados Unidos passou vexame no combate à pandemia, foi o pior país no combate à pandemia, foi quem mais perdeu. Os Estados Unidos hoje perdeu influência geopolítica no mundo. Os Estados Unidos hoje não tem mais aquele respeito no mundo. Credibilidade. Então, o que aconteceu com a América? O que está acontecendo com os Estados Unidos? É consequência do afastamento de Deus. Então, os Estados Unidos também vai passar por uma situação muito difícil para poder viver também um avivamento. Hoje, a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, tem os Estados Unidos como essa grande influência. As coisas acontecem lá e a gente reflete aqui, né? Principalmente dado as mídias, filmes, Hollywood. Então, tudo que acontece nos Estados Unidos, o brasileiro, assim, não generalizando, mas quer refletir aqui. Então, essas ideologias surgem lá e estão chegando aqui. Você acredita que no Brasil também está caminhando para esse
assim, já está acontecendo, principalmente nas universidades, as ideologias desconstruindo. O Brasil, ele é um dos países que, como o Gabriel falou, né, envia muitos missionários. Mas isso pode ser afetado de alguma forma por essas ideologias? Sim, comparando o Brasil com os outros países, eu diria que o Brasil é onde tem a fé mais viva do mundo. Onde as pessoas vibram mais com Deus no mundo é no Brasil. Então o Brasil já está começando a entrar no caminho da decadência, sim, claro. Porque o Brasil imita os Estados Unidos em tudo. É hot dog, na linguagem, na cultura, na veste, em tudo. É no modelo de igreja, em tudo. Então esse reflexo do evangelho no Brasil norte-americano, ele já está crescendo de uma forma muito assustadora no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, não existe a cultura de membro de igreja local. Eu aceitei Jesus, escolhi uma igreja, tenho um vínculo com a igreja e vou ser pastoreado por alguém que vai ser autoridade espiritual na minha vida. Nos Estados Unidos não tem mais isso que ainda tem no Brasil. Qual é a nova cultura do evangelho nos Estados Unidos? Eu sou crente, sou cristão, mas não tenho vínculo com a igreja local, não tenho vínculo com estar debaixo da autoridade espiritual de alguém e não devo satisfação de minha conduta a nenhuma instituição e muito menos a nenhum pastor. Então é um evangelho sem vínculo. Isso já está acontecendo no Brasil. Por isso que você vai numa igreja nos Estados Unidos, um domingo ela tem 1.000 pessoas. No outro domingo tem 40, 50 pessoas, porque não existe vínculo. As pessoas são cristãs, mas elas vão ou estão aonde elas querem estar a qualquer momento. Então não existe um vínculo, não existe um acompanhamento. E por não existir um vínculo, perde qualidade. Porque quando você não está vinculado, você não deve satisfação de sua conduta. E isso vai desqualificando o evangelho e a conduta dos seguidores do evangelho. Isso já está acontecendo no Brasil. Né? Você observa que essa cultura já está chegando aqui, as pessoas não querem ter vínculo com as igrejas, não querem estar debaixo de autoridade, e isso vai desqualificando o evangelho no Brasil, que nós também vamos entrar. O Brasil já chegou ao auge do evangelho, o Brasil já está começando a viver agora a decadência. O Brasil nasceu o evangelho, né? Chegou aqui a igreja congregacional, 1825, chega a igreja presbiteriana, chega a anglicana, chega a episcopal, chega a metodista. Aí depois, em 1910, chega Daniel Berg, Gunnar Wingre, em Belém do Pará. E aí o evangelho no Brasil foi ascendendo, ascensão, e nós chegamos ao topo. E o que é que nós estamos vivendo agora? O declínio. O evangelho no Brasil está entrando no buraco, está entrando na parte do declínio. E é só o começo desse declínio. Então nós vamos ter um evangelho numericamente maioria, mas qualitativamente uma vergonha. É o que é para onde nós estamos partindo. Vamos chegar à mesma situação dos Estados Unidos. Você acha que a gente pode passar por um avivamento de Deus? Sim, eu acredito que, como eu falei aqui, que no geral a igreja nasceu, ascendeu e agora está no período de declínio. Então, as coisas vão ficar complicadas no Brasil, vai ficar também complicado nos Estados Unidos em relação ao evangelho. E quando esse caos estiver perceptível, aí a igreja vai se voltar a um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro quebrantamento. Aí é quando, antes da volta de Jesus, essa igreja vai viver o maior avivamento que ela já viveu em toda a história. Como diz lá no profeta Joel, né? O profeta Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E essa casa aí é a casa espiritual. Então, qual é a primeira casa espiritual? A igreja de Atos dos Apóstolos, que viveu os maiores milagres que a igreja de Cristo já viu na terra. Então, qual é a segunda casa espiritual? Eu entendo que é a igreja que será arrebatada. É a igreja do período do arrebatamento. Então, essa igreja do período do arrebatamento ela vai viver uma glória maior que a igreja de Atos dos Apóstolos viveu. Entendeu? Mas isso vai acontecer a partir do Espírito Santo tirar essa igreja de uma situação de um total declínio. A gente sempre fala muito sobre a vinda de Cristo, os finais do tempo, o arrebatamento, e as pessoas sempre se atentam para alguns sinais bíblicos que a gente de fato tem que seguir, como guerras entre nações, né? As pessoas sempre citam aquele versículo, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, e sempre houve guerras
Sempre houve alguns atritos entre parentes, entre igrejas, mas agora mais do que nunca eu acho que os sinais estão mais visíveis, né? Estão mais na nossa cara aí pra gente enxergar. Baseado nisso, o senhor acredita que essa é a última geração? Sim, eu acredito que é a última geração. Assim, eu acho que o principal sinal para esse momento escatológico da vinda de Jesus vai exatamente quando o mundo esgotar toda a diplomacia, né? Tá aí o problema da Rússia, né, atacando a Ucrânia, né? A OTAN sabe que se entrar no conflito, então esse conflito vai se transformar numa guerra nuclear. Uma guerra nuclear hoje, não é? Que não tem só os Estados Unidos armas nucleares, e não só tem a Rússia, mas a França tem armas nucleares, a China tem arma nuclear, a Coreia do Norte tem arma nuclear, a Alemanha tem arma nuclear, Israel tem arma nuclear, aquele país, a Síria, tem arma nuclear. Né? Então, o que é que acontece? Então, um conflito hoje travado na dimensão de bombas nucleares é o fim do planeta. É um caos total. Todos serão atingidos. Então, é exatamente a iminência do arrebatamento da igreja. Então, o mundo politicamente, tecnologicamente, está pronto para esse momento, para esse conflito. Quando esse conflito vai acontecer, é uma questão de tempo. Pode acontecer amanhã, ou pode acontecer, mas eu não acredito que vai passar mais dessa geração, não. Eu acho que essa é a última geração e a gente tem que, pelo menos nós somos pré-tribulacionistas. Eu acredito que quando a coisa já tiver dado aí o caminho para essa guerra nuclear, é a hora que Jesus vem buscar a igreja. Que eu acho que ele não vai deixar a igreja dele aqui suportar ou passar por uma destruição desse planeta, porque você já imaginou, os Estados Unidos joga bomba nuclear lá na Rússia, a Rússia joga nos Estados Unidos, aí a China joga na Europa, a Europa revida para a China, então todo mundo que não tiver na briga vai ser atingido naturalmente, então vai ser um caos total no planeta. É exatamente o que está relatado lá em Apocalipse, de uma forma figurada, mas é o que está em Apocalipse. E é o cenário perfeito, talvez, para o anticristo surgir, né? Sim. Porque para tudo isso ser pacificado, tem que ter um grande pacificador, né? Vai ter que ter uma união entre os países, os grandes poderes, para que o mundo possa voltar à união. E eu acho que é a grande paz que o anticristo, a falsa paz que o anticristo vai trazer, e é o que vai preparar a vida do Messias. A gente precisa dobrar os joelhos, né, pastor? Sim. Acho que a igreja precisa acordar perante toda essa situação e entender que tudo isso está antecedendo a volta do Jesus Cristo. A gente sempre viveu pregando, sempre viveu ouvindo, assistindo, e parece que no momento em que mais a gente precisa se ligar, a gente se desligou. No momento que a gente mais precisa focar na vinda de Jesus, a gente desfocou, a gente perdeu a atenção, a gente se perdeu nas circunstâncias da vida, nos problemas particulares, e precisamos voltar a esse foco, porque Jesus está voltando. Eu também acredito que essa é a última geração. Acredito que seja a última geração. Que a gente precisa trazer de volta o verdadeiro evangelho, passar para as pessoas o verdadeiro evangelho, para que mais pessoas possam participar. Eu acho que a gente devia voltar a passar aquele filme norte-americano. Eu acho que a gente passou ele... Eu me lembro que nós passamos ele no movimento jovem, não sei se foi do regional, intitulado Deixados para Trás. Acho que aquela produção norte-americana ela reflete um pouco a gravidade do que será, principalmente com aqueles que se dizem cristãos, que estão na igreja, que são crentes, e que vão ter que enfrentar a realidade de ter sido deixado para trás, porque não teve, de fato, uma vida íntegra, uma vida fiel para com o Senhor. Então a gente observa ali o pastor, né? Até um pastor ficou também, aí outros jovens, pessoas, senhoras. O que é que aconteceu? E a gente vê toda aquela lamúria ali, aquele lamento de ter sido deixado para trás. Então é o que vai acontecer. A volta de Jesus, uns irão, mas outros serão deixados para trás. E esses deixados para trás não precisamente está se referindo a quem está no mundo. Que o apóstolo Pedro disse aqui, se o julgamento começa pela casa de Deus, que fim terá os que estão no mundo? Então o mundo já está perdido.
vai ser deixados para trás quem está na igreja. Uhum. Esses é que serão chamados dos deixados para trás. Entendeu? Porque dentro da igreja o Senhor vai levar a sua igreja invisível. Então, querendo ou não, isso é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar algum dia. E aí é onde a gente tem que perceber que a gente tem que verificar a nossa vida, como é que está diante de Deus, como é que está a nossa relação com Deus e como é que está de fato a nossa fidelidade para com Deus, né? Porque evangelho é coisa séria e a Bíblia é coisa séria, né? Voltando aí agora para a vida do pastor, como é que foi a sua jornada para chegar até o pastoral, até o pastor, sua consagração? Como foi que a primeira igreja que o senhor trabalhou? Pois é, quando eu voltei de Portugal, eu fui indicado pela igreja de Prazeres, eu trabalhava com o pastor Valdemar. O pastor Valdemar é um paizão, um pastor que sempre acolheu muitos pastores e deu muita força aos vocacionados. E nós trabalhamos com ele no armazém e estávamos terminando o seminário, né? O pastor Amaro Félix nos convocou para sermos presbítero da igreja. O senhor já era auxiliar, diácono? Eu fui direto de auxiliar para presbítero. Aí nós fomos enviados para Caruaru. Fomos pegar uma igreja, tinha um tempo construído, mas a igreja zero, não tinha ninguém. E aí começamos a fazer o trabalho lá e tal, e Deus começou abençoando, a igreja começou a crescer. Passamos uma prova muito grande, porque nós saímos do emprego debaixo de uma promessa de que a igreja nos daria 3 salários mínimos para nos manter, e esses salários não chegaram, e nós fomos viver literalmente dos dízimos que os irmãos iriam contribuir. Você já era casado? Casado, conhecia, ainda não tínhamos filho. E aí tinha um irmão lá aposentado que foi morar com a gente, é quem nos ajudava lá na sobrevivência. Depois a igreja começou a crescer e tal, e etc. Aí veio o Juninho, né? Juninho é recifense, mas foi gerado em Caruaru, né? Aí veio o Juninho, nasceu aqui no Recife, nós estávamos ainda em Caruaru, ele ainda pegou um pouquinho mesmo novo lá em Caruaru, criança. E aí então o pastor Egídio Manuel nos convocou para a chamada pastoral, para ser consagrado a pastor. E aí nós fomos enviados para uma cidade chamada Maraial. O Juninho já chegou lá criança, e em Maraial nasceu o Juliane, né? Que ela teve em Palmares. Maraial foi uma experiência assim, meio que louca, né? A gente chegou lá na cidade, louca que eu digo assim, muitas atividades muito rápidas. Nós chegamos lá em Maraial, nós temos uma igreja muito pequenininha lá, era 6 metros por 10, era descendo a escada. E com 10 meses nós quebramos tudo e construímos um templo que era o cartão postal da cidade. Nesse dia até o prefeito estava na inauguração. A banda Shekinah estava lá com mais de 15 ônibus na cidade. Tem até uma foto de Juninho na frente da igreja com Júlio nesse dia. Foi um dia espetacular, foi marcante. Eu não esqueço aquele dia. O padre da cidade, que era meu amigo, padre Brito, ele foi para a inauguração. Foi a primeira vez que eu vi um padre dentro de um culto. Ele foi para a igreja, participou lá. O padre Brito, um amigo, viu? Brito, padre, eu digo para ele. Querendo você aqui. Eu digo ao padre Brito que ele é um padre quase pastor, né? Eu não sei nem onde é que ele está, se ele está em Laje Grande, se está em Tamandaré. Mas aonde eu vejo, tem um carinho muito grande por ele. E as pessoas ignoravam, né? O pastor conversa com o padre, é amigo do padre, que a gente trabalhava nos conselhos da cidade, nas associações da cidade, e respeitava a fé dele e dizia para ele a verdade, mas tínhamos uma amizade muito grande. E em Maraial nós conseguimos abrir 12 congregações e construímos os templos. Foi uma igreja que nós fazíamos lá uns congressos jovens que parava a cidade. Foram 3 congressos jovens no ginásio de esporte lá. Então foram momentos assim muito bons, muito animadores, momentos de sofrimento, de dificuldade, mas também momentos muito animadores, né? De lá nós fomos candidatos ao Conselho Regional, presidimos 2 mandatos e depois 2 mandatos no Supremo Conselho. Foi lá em Maraial, Júnior, que vocês tiveram que matar aquela galinha. Eu gostava muito de ir para lá. Júnior contou uma história, pastor, que Colocaram mataram a galinha que ele criava de estimação. Foi. Conta essa história aí. Deixa ele contar. Eu não me lembro bem, não, mas parece que matou a galinha para comer a galinha. Foi. A galinha de estimação, como é o nome dela? Julieta e o Galo era Romeu.
Aí eu me lembro dessa história mesmo. Matou Julieta mesmo, foi pra comer Julieta. Foi. Tu sabia que tava comendo ela já, não? Não. No meio que tava mordendo lá, avisaram. Cheguei em casa pra almoçar, comi a galinha lá sem conhecimento, né? Mas foi uma história muito engraçada. Tem muitas, né? Não sei se... Pode relatar. Não me lembro de todas, não. Mas a galinha Julieta eu me lembro, que a gente comeu Julieta mesmo. Mas, rapaz, tadinho. Não tinha nada pra comer, tinha que comer Julieta. Aí quem matou ela foi você, foi? Não, eu não sei quem foi que matou. Quem matou foi Juvino, não foi? Foi Juvino. Juvino era um outro velho que morava com a gente. Era esse aposentado que morava lá com... Já era outro em Maraial. Foi morar lá na igreja. Morava com a gente. Conta mais história aí, Júnior. Mais história dessa. Porque não vem na mente agora, não. Mas se vier, eu falo aqui. Tem muitas histórias. Quando o Júnior me falou, eu fiquei, rapaz, coitado de Julieta, rapaz. Verdade. Julieta foi pra panela. Julieta foi pra panela. Dava todo amor, todo carinho. Julieta comendo e chorando, né, velho? Foi, verdade. Eita, Jesus, tá vendo? Ninguém sabe dessas histórias ricas do pastor. E eu só vim saber que eu comi ela depois. Depois de ter terminado o almoço. Foi, verdade. Qual foi a tua reação? Quem foi que te falou? Ela tinha fugido, né? Alguma coisa assim. Quem foi que te falou? Minha mãe falou. E aí tu caiu em si e chorou. Oh, meu Deus, Julieta, não! Sou a pior pessoa da terra. Verdade. Eu lembro quando o senhor chegou aqui na igreja de Pontos Carvalhos. Eu era pequeno, nem tocava ainda. Nem sonhava em tocar nada. Lembro quando foi a mudança do pastor Sérgio, que veio o senhor. E a igreja mudou bastante, para melhor. Teve uma crescente enorme, absurdamente. E com certeza isso é reflexo do plano de Deus na sua vida, né? Do seu plano ministerial, do que Deus tinha para o senhor. Desde novo, Deus já vinha indicando a grande obra que ele tem na sua vida. A sua família católica, o seu primeiro dos irmãos da família aceitar a Cristo. Depois do senhor, a sua família toda se voltou para Cristo. E hoje, o senhor, querendo ou não, é um pai de multidões, né? O senhor lidera muitos jovens, muitos irmãos, e tem influenciado e tem tratado muitas pessoas na igreja. E baseado na sua vida ministerial, acho que eu fiz essa pergunta para o senhor quando a gente estava lá na formatura da Escola Novo Horizonte. Qual que é a maior dificuldade pastoral, estando onde o senhor está, sendo o presidente do Supremo Conselho, que é o presidente de toda a nossa missão? Qual que é a maior dificuldade pastoral que o senhor olha, rapaz, só Deus? Não, eu acho que no mundo eclesiástico nosso, eu acho que a maior dificuldade pastoral é conseguir conciliar as múltiplas funções do pastor na igreja pentecostal. Por exemplo, nas igrejas batistas, hoje você tem pastor para jovem, tem pastor titular, tem pastor para administração, tem pastor para educação religiosa. Na nossa, apesar de terem vários líderes, mas o pastor ele é responsável por todas essas áreas. Então, a dificuldade de poder conciliar essas funções de forma eficaz não é fácil. Porque o pastor ele é um polivalente na igreja pentecostal. Acho que e termina você fazendo uma boa e outra meio que ajeitado lá. Dá aquela pincelada, mas não faz bem, né? Como deve fazer. Eu acho que esse é o maior desafio. Eu não me sinto um pastor top, eu me sinto um servo de Deus. Humilde. Que estou fazendo o que eu posso fazer, o que sei, né? Mas eu acho que já estou ficando para trás um pouquinho também já. Tem muita jornada ainda, tem muitos mares para abrir aí, muitas coisas para fazer. Mas estamos aí. E pastor, acho que a conversa foi boa, né? Né, Júnior? Acho que foi muito esclarecedora, muitas coisas que a gente não sabia, a gente pôde trazer à tona de quem é o pastor Edilson. A igreja de Pontos Carvalhos é uma igreja boa, né? Uma igreja muito talentosa. O campo da IPAD de Pontos Carvalhos, com suas congregações, hoje é o maior campo da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, né? Então tem uma projeção, tem uma igreja muito talentosa, tem bons obreiros, tem muitos jovens talentosos, tem uma igreja extremamente vocacionada para a música. Isso é verdade. Extremamente. É o celeiro de músicos aqui de Pontos Carvalhos. Uma vocação musical.
Então é uma igreja que tem tudo para se tornar uma igreja ainda maior do que ela já é, né? É uma igreja muito, extremamente talentosa, que tem uma base sólida, que não se abala com qualquer vento. Você sabe que nós enfrentamos alguns ventos aí há 2 anos atrás, muito forte, mas a igreja reagiu e cresceu mais, né? Então, por quê? Porque é uma igreja que tem raiz, né? Uma igreja que tem famílias ali que amam, tem uma união feminina que é um suporte, uma coluna de oração, né? Tem famílias enraizadas e uma juventude vocacionada. Então, é uma igreja extremamente forte e que pode se tornar ainda mais forte, né? Nossos jovens, eles são muito talentosos, e eu acredito que Deus tem algo maior ainda para a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus em Pontos Carvalho. Amém. Estamos aí para viver e ver tais coisas acontecendo, né? Mas, pastor, muito obrigado pela honra. Foi uma honra enorme receber o nosso primeiro convidado, seja o nosso pastor presidente. Creio que esse podcast, esses vídeos vai chegar em vários lugares aí do Brasil, quiçá do mundo. E as pessoas vão ser edificadas pela sua história, pelas suas vivências. Eu mesmo gostei muito do bate-papo, viu? Tranquilo, descontraído. Né? Parabéns por esse projeto, parabéns a você. Obrigado. Deus continue te abençoando, vai nessa força, focado, fazendo o melhor para o reino de Deus. Parabéns para o Juninho também, que Deus continue te abençoando. E eu me senti honrado e espero ter contribuído, né? Com certeza, e terão outros dias, né? Outras histórias. Eu espero ter correspondido, né? Com certeza, e mais do que a altura. E essa é exatamente a ideia, trazer uma pessoa aqui para conversar. Sim. Eu acho que... Pronto. E é um papo legal de ouvir. O pessoal hoje quer uma coisa mais aprendendo de forma descontraída, né? E outra, esse é até um dos malefícios da internet. Falta mesas como essas, de conversa. Sim. Hoje é tudo WhatsApp, falta mesas pra gente sentar, olhar um no olho, conversar, falar sobre Jesus, crescer um com o outro, porque a gente aprende em casa, cresce pessoalmente, espiritualmente, mas a gente precisa de mesas como essa para estabelecer um lugar onde Jesus está presente, onde ele é o foco e ele é o assunto principal. Então, acho que por isso que é um bom projeto. A gente vai receber grandes pessoas aqui também. O próximo é Cleiton, que vai falar sobre a musicalidade. Gente boa demais. Na Igreja Pentecostal. É um grande homem aqui, referente de música no Cabo, no Recife. E a gente vai trazer ele aqui para ter umas conversas boas também. E outras pessoas mais. Mas, de antemão, muito obrigado, pastor, pela honra de trazer o senhor aqui, pela conversa. Muito edificante. Eu cresci bastante espiritualmente. Creio que as pessoas que estão ouvindo também. E, Júnior, considerações? Eu lembrei de um acontecimento. Agora, não, é só... É mistério. É só algumas vergonhas que eu passava na igreja também, quando... Eu, criança, queria sair, né, pra brincar lá fora no culto. Aí ele tava pregando. No dia que ele tava pregando, eu saía assim, ele parava a pregação. Ei, volte. No microfone? Tinha que voltar. Rapaz, Verdade. No microfone? Caramba. Ou senão eu tava conversando muito com um amigo meu, né? Ele, ei, vá pra outro lugar. Isso no microfone. O culto rolando lá, pô, parava tudo, olhava pra mim. Mas, você tem que fazer isso mais vezes, pastor. Tem que fazer. Aí eu já tinha técnica, né? Esperava orar aqui, todo mundo fechar o olho, sair. Mas era as situações que aconteciam. Não imagino essa situação. Acho que o senhor deveria fazer mais vezes. Isso. E Pontos Carvalho fez ainda. Mas era muito engraçado, rapaz. É porque tu vivia correndo, né? Foi criado dentro de um campo missionário, né? Na vida pastoral. Teve até uma cena de um pastor que veio aqui e mandou tu correr a igreja todinha. Uma maratona. Me lembro. Eita, Jesus. Foi muita história. É mistério, né? Foi legal. São os mistérios de Deus na nossa vida. É muito bom. Sim, o que nós podemos esperar do pastor Edilson do futuro aí? Eu já tô com 49 anos. Tá novo, pastor, tá novo. Nem cabelo branco tem direito. Assim, eu conversando com o pastor, eu disse, pastor, você já tá com a idade já chegando avançada, mas eu acho que o homem, o que move é os sonhos, né? Claro, compreendendo que esses sonhos deverão sempre estar submetidos à soberania de Deus, mas ele nunca pode parar de sonhar. Entendeu? Então, o que é que eu penso para a igreja no futuro, né? É que a igreja de Jesus, principalmente a IPA de Ponte, torne-se de fato uma igreja, como uma palavra de Deus diz, né? Uma igreja de portas abertas para acolher, para cuidar da comunidade de Pontos Carvalhos, que a gente
percebe, Gabriel, que a nossa comunidade é uma comunidade muito sofredora em relação à violência. Muito. E nós temos, infelizmente, a vergonha hoje de sermos a cidade mais violenta do país, em proporcionalidade de homicídios por número de habitantes. E eu penso nessa igreja de Pontos Carvalhos, não é? Uma igreja em que a comunidade de Pontos Carvalhos esteja integralmente interagindo com esta igreja, que nós possamos tratar o maior número de famílias possíveis dessa cidade, que nas principais ruas dessa cidade tem uma agência de alma, uma igreja, uma IPAD, e que a nossa igreja tenha uma estrutura maior, que ela se projete para uma estrutura física maior, não é? Uma igreja aí para 3, 4, 5 mil pessoas. Deus é Deus de milagre, pode dar a essa igreja, essa estrutura, para que ela torne-se para o mundo e para o Brasil uma igreja de referência aqui em Pontos Carvalhos, pelo seu trabalho espiritual e pelo seu trabalho social, uma igreja que de fato a comunidade sinta a sua presença e sinta-se acolhida por ela, e que ela seja um amparo espiritual para Pontos Carvalhos e para a cidade do Cabo. Uma igreja de uma projeção nacional, não por orgulho nem soberba, mas pelo cumprimento do Evangelho de Jesus Cristo, tornando-se uma igreja eficientemente acolhedora e uma igreja com estruturas adequadas para acolher e para abraçar esta comunidade. Na minha vida pastoral, eu penso em continuar meu trabalho até quando Deus quiser e a igreja quiser, porque os nossos princípios são democráticos, né? Até enquanto Deus quiser e a igreja quiser, à frente aqui da IPAD Pontos Carvalhos, contribuindo para que essa igreja se projete no reino de Deus, uma igreja cada vez maior, que ela leve essa visão acolhedora, essa visão vocacional para outras comunidades, não é? Como no Recife, Jaboatão, em outras cidades no estado de Pernambuco, né? Essa visão, essa missão que mexe conosco, e implantarmos muitas igrejas, porque quanto mais igrejas implantarmos, mais almas estamos alcançando e estamos tirando das mãos de Satanás. Mas penso que a gente precisa reformar essa essência do evangelho vivido por nós, para que cheguemos ao eixo do que Deus quer para nós como igreja, que venhamos a cumprir o seu mandamento, o seu mandado de sermos discípulos para discipularmos. Então acho que é isso aí. Na minha vida particular é servir, continuar sendo servo, naquilo que a gente puder. E eu estou, como vocês já sabem, procurando agora, já que eu acho que terminei minha contribuição a nível dos concílios das igrejas, quero focar mais a igreja, o povo, as famílias, e também, paralelamente, quero contribuir com o reino de Deus no mundo das leis, né? No mundo das leis, desenvolvendo aí esse curso que nós estamos fazendo, o curso de Direito, e depois de concluir esse curso, a gente pretende também fazer psicologia para ampliar, não é, qualificar melhor o nosso serviço como pastor, para servir melhor o povo, contribuindo. Não pense em fazer para seguir uma profissão, né? Pense em fazer para servir melhor o reino de Deus, a partir dessas formações. É isso. Amém. Para você que gostou desse vídeo, desse podcast, compartilha esse vídeo, manda para o seu pai, para sua mãe, para sua família, porque eu sei que essa família vai ser edificada em nome de Jesus. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, segue o nosso Instagram, né? Jovem IPAD Ponte. Lá tem várias coisas, vários conteúdos que a gente tem postado para que a sua vida possa ser edificada. Temos vários projetos novos que estão surgindo, unicamente visando o reino de Deus, para que o reino possa crescer e a palavra possa ser pregada através de várias plataformas, seja na internet, seja na igreja e seja em qualquer outra. Deus abençoe a sua família. Júnior, algumas considerações? Vou só agradecer a sua participação aí, a participação do pastor disso, e realmente foi muito bom. Respondeu muitas perguntas. Fluiu, né? Amém, né? Fluiu no mistério de Deus. Então, fique com Deus e Deus abençoe você. Tchau, tchau. Um abraço.